Olá, somos a Fonte e viemos trazer a você informações sobre o seu processo de despertar. Hoje traremos a vocês um trecho do livro Ego, de Osho. O que é neurose e qual é a cura para isso? A neurose nunca foi tão epidêmica no passado quanto agora. Está praticamente tornando-se um estado normal da mente humana. Ela tem de ser entendida. O passado foi mais saudável espiritualmente e o motivo foi a mente não era tão alimentada com tantas coisas ao mesmo tempo. A mente não ficava tão sobrecarregada. A mente moderna é sobrecarregada e aquilo que deixa de ser assimilado gera neurose. É como se a pessoa continuasse a comer e a entupir o seu estômago. Aquilo que não é digerido pelo corpo vai ser venenoso. E o que se come é menos importante do que aquilo que se ouve e que se vê. A partir dos olhos, dos ouvidos, de todos os sentidos, recebem-se muitas coisas a cada momento. E não há tempo extra de assimilação. É como se alguém estivesse constantemente sentado à mesa de jantar, comendo 24 horas por dia. Esta é uma situação da mente moderna. Ela está sobrecarregada. São muitas coisas sobrecarregando-a. Não é nenhuma surpresa a mente entrar em um colapso. Há um limite para cada mecanismo, e a mente é um dos mecanismos mais sutis e delicados. A pessoa realmente saudável é aquela que leva 50% do seu tempo para assimilar suas experiências, 50% de ação, 50% de inércia. Este é o equilíbrio certo: 50% de pensamento, 50% de meditação. Esta é a cura. A meditação não é nada além de um tempo em que a pessoa pode relaxar completamente dentro de si, em que ela se fecha de todas suas portas, todos seus sentidos, para o estímulo exterior. Ela desaparece do mundo, esquece do mundo como se ela não existisse mais, sem jornais, sem rádio, sem televisão, sem gente. O indivíduo está sozinho em seu ser mais íntimo, relaxado, confortável. Nesses momentos, tudo o que acumulou foi assimilado. Aquilo que não tem valor é jogado fora. A meditação funciona como uma faca de dois gumes. De um lado, assimila tudo o que é nutritivo e do outro, rejeita e joga fora tudo o que é lixo. Mas a meditação desapareceu do mundo. Nos velhos tempos, as pessoas eram naturalmente meditativas. A vida não tinha complicações e as pessoas tinham tempo suficiente para simplesmente sentar e não fazer nada, ou olhar para as estrelas, ou observar as árvores, ou ouvir os pássaros. As pessoas tinham intervalos de passividade profunda. Naqueles momentos, as pessoas se tornavam cada vez mais saudáveis e inteiras. A neurose significa que a pessoa está carregando uma carga tão grande na mente que está provocando sua morte. Ela não consegue se mover. Não há dúvida quanto à fuga de sua consciência. Ela não consegue sequer arrastar. O peso é muito grande. O peso continua a crescer a cada momento e a pessoa entra em colapso. É muito natural. A neurose é o rato que tenta indefinidamente sair pelo beco sem saída e não aprende. Sim, o não aprender é neurose. Esta é a primeira definição. A pessoa continua tentando sair pelo beco sem saída. A pessoa está irritada. Quantas vezes as pessoas já ficaram irritadas? E quantas vezes já se arrependeram de ficar irritadas? Ainda assim, basta haver um estímulo para que a reação dela seja novamente a mesma. Não aprenderam nada. As pessoas são gananciosas
e a ganância cria mais infelicidade. Todo mundo sabe que a ganância nunca deu felicidade a ninguém, mas as pessoas ainda são gananciosas, continuam gananciosas, ninguém aprendeu. A não aprendizagem cria a neurose. Aprendizado significa assimilação. A pessoa experimenta algo e depois descobre que aquilo não funciona e em seguida descarta aquilo. Move-se em uma direção, tenta outra opção. Isso é sábio e inteligente. Bater a cabeça contra a parede onde sabe perfeitamente bem que não há nenhuma porta é neurose. As pessoas estão ficando cada vez mais neuróticas porque continuam tentando o beco sem saída, continuam tentando aquilo que não funciona. O homem que é capaz de aprender nunca se torna neurótico, não consegue. Ele vê imediatamente quando há uma parede. Ele abandona a ideia toda, começa a passar para outras dimensões. Há outras opções disponíveis. Ele aprendeu algo. Dizem que Edison estava tentando uma experiência em que fracassava 700 vezes. Seus colegas ficaram desesperados. 3 anos foram perdidos e ele continuava tentando novas formas, repetidas vezes. E toda manhã ele retornava com grande entusiasmo, o mesmo entusiasmo do primeiro dia. E 3 anos foram desperdiçados. Um dia, um dos seus colegas disseram para ele: "Não conseguimos entender. Falhou 700 vezes. Está na hora de abandonar a experiência." Edison teria dito: "O que querem dizer com falhamos? Aprendemos que as 700 opções eram opções erradas. Foi uma grande experiência. Hoje não vou tentar o mesmo experimento, pois descobri um outro. Estamos chegando mais perto da verdade. Quantas maneiras falsas podem existir? Deve haver um limite. Se houver 1000 maneiras falsas, então 700 já foram descartadas. Restam apenas 300. E depois chegaremos ao ponto certo." Isso é aprendizagem. Tentar uma experiência e ao ver que ela não dá certo, tentar outra opção. E ao ver que não está funcionando, o homem sábio abandona. O tolo se apega a ela. O tolo chama isso de consistência. O tolo diz: "Fiz isso ontem e vou fazer isso hoje também e farei amanhã." Ele é teimoso, cabeça dura. Ele diz: "Como é que posso deixá-la? Investi tanto tempo nisso, não posso mudar isso." Então, ele prossegue insistentemente naquilo, e a vida inteira é desperdiçada. E à medida que a morte se aproxima, ele fica desesperado, sem esperança. No fundo, ele sabe perfeitamente que vai fracassar. Fracassou tantas vezes e ainda está tentando a mesma coisa, sem ter aprendido nada. Isso gera neurose. O homem que é capaz de aprender nunca vai se tornar neurótico. Um discípulo nunca vai se tornar um neurótico. Um discípulo significa aquele que é capaz de aprender. Nunca se torna suficientemente bem informado. Está sempre em processo de aprendizagem.